Olá, boa noite. Eu quero dizer para os irmãos que a mensagem de hoje, vou falar bem sobre ela, mas antes de falar, eu quero agradecer a todos os que estão me assistindo ao nosso canal, no seu celular, na sua televisão, no seu computador, e as boas mensagens de Deus, as mais positivas, cheguem ao seu coração e transmita toda a paz, tá bem? Sendo você cristãos ou não cristãos, judeus e não judeus, né? Essa mensagem é mais para os judeus e não é uma mensagem fácil de dar, não é uma mensagem fácil de dar, mas é preciso fazer um esclarecimento do que está por vir, né? Antes de falar sobre o assunto, eu quero mandar meus parabéns ao Mário Negrão. Mário Negrão, Mário Negrão! Deus abençoe você, meu jovem. Obrigado por ter conhecido nosso canal. O Elias Acácio também, né? Elias Acácio, acho que é Elias Acácio. Obrigado. Elias Acácio é do Acre, né? Sempre tem assistido nosso canal e gostou e deu umas palavras muito boas, positivas. Obrigado, irmão Elias, Deus está com você. Cresça no Senhor. E Raicon Gomes, né? Esse é um inscrito, Raicon Gomes, eu não conhecia. Descobri recentemente, Raicon. Muito obrigado por assinar o nosso canal. Nós passamos da casa de 100 inscritos, estamos já com 106, né? O YouTube pede que eu tenha 4.000 inscritos. Eu não estou correndo atrás desses inscritos, né? Depende dos irmãos fazer o compartilhamento, né? Incentivar outros a assinar o nosso canal, né? Nosso canal tem ajudar mais pessoas, né? Mas graças ao Eterno, ao Pai, né? E ao Senhor Jesus, nós já chegamos com 13.000 visualizações, né? Olha, imagina um canal que tem 13.000 visualizações em menos de um ano. Vou fazer assim uma estimativa de 8 meses, né? 8 a 9 meses de canal, 13.000 visualizações e com 100 inscritos, né? Isso é inédito, para mim é inédito. Eu vejo aí canais aí, gente, pessoas com 40.000 e uma visualização de mil e tantas pessoas só, quer dizer, muito abaixo do número de inscrição. Então, eu acho que não é muito valioso ter muita inscrição, e quando você vai ver os inscritos, a compatibilidade não é ideal, há uma defasagem, né? Então, eu prefiro assim, poucos inscritos, mas que venham crescendo, venham aprendendo, né? O tempo das pessoas gasta no nosso vídeo está aumentando, as pessoas estão abrindo os olhos para ver o positivismo dessas mensagens que são muito fortes. Elas são de transformação, mudanças, né? E a vontade de Deus é que todas as pessoas alcancem o arrependimento dos seus pecados e se transformem naquilo que nós vemos ensinando, né? Adão, né? Adão, está aqui, ó. Adão. Deus quer que você seja um Adão, né? Um Adão não pelado. Não é para ficar pelado, não. É Adão, um homem espiritual, um homem à altura do significado do seu nome, que nós já falamos isso em outros vídeos, né? E que tudo que puder para contribuir para isso seja revelado, amém? Muito bem. O que nós vamos falar hoje, irmão Jorge? Como você viu? Se você viu o tema, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o profeta. Jesus, o profeta, né? Até mesmo no mundo cristão,
a ideia de Jesus ser o profeta não é muito bem aceita. Acredita nisso? É muito fácil aceitar dentro do mundo cristão a ideia de que Jesus ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aí se você disser que ele é um profeta, é como se você estivesse diminuindo o que Jesus é, tornando ele menor do que ele é. Então, no mundo cristão, poucos irmãos dão atenção para que Jesus tem também esse papel de o profeta. Ele é o profeta. Aonde você viu isso, irmão Jorge? Aonde você viu isso? Isso eu vou mostrar. Mas, por outro lado, quando vê, está na Bíblia. Não tem como. Muitas vezes foi citado aqui. Eu vou mostrar. Agora, o tema dessa mensagem é a profecia que Jesus fez para o judeu, para o povo judeu. E que afeta também o mundo de cristãos, né? Então, Jesus tem uma profecia muito importante para o povo judeu e que afeta também o mundo cristão. Afinal de contas, que profecia é essa? Né? Certo? Esta ainda está por acontecer. Porque as que ele disse que ia acontecer no passado aconteceram, mas elas são questionadas. Por quê? Também vamos falar desse assunto, né? Muito bem. Então, os irmãos cristãos que não sabem, e também já expliquei para o mundo judeu, quando nós falamos que Jesus é Deus, não quer dizer que ele é Hashem. Não quer dizer que ele é Hashem. Isso aí já expliquei muitas vezes no vídeo passado. Ele é Deus porque ele foi criado em Deus. Bereshit bara Elohim. Por isso ele é Deus. No princípio criou Elohim, criou Deus. Portanto, Elohim é filho do Pai. O Pai é o princípio, o eterno. Né? Então, isso aí nós não temos o que discutir. Muito bem. Isso antes de ele vir à Terra. Como todos nós. Já expliquei que todos nós não nascemos somente aqui. Nós viemos de lá. Deus nos trouxe para cá. E quando saímos daqui, voltamos para... Isso também já foi explicado. Seus irmãos já viram outros vídeos, né? Certo, tudo bem. E aí, irmão Jorge? Mas uma coisa que pouca gente entende é que Jesus ele também é chamado de profeta. O profeta. Nós nos baseamos, se você viu a mensagem sobre o Apocalipse, a segunda mensagem, segunda mensagem. Não, foi o quinto enunciado, as 10 palavras, na segunda parte, lá menciona Pedro, discípulo Pedro, explicando que Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, 19, foi revelado a Pedro que Jesus é o profeta daquelas palavras de Deuteronômio 18, 18, 19. Quando Deus fala a Moisés que suscitaria um profeta semelhante a ele, que Deus poria as suas palavras em sua boca, e terá de acontecer que aquele que não escutar esse profeta, Deus os puniria. Então essa profecia de Deuteronômio 18, 18, 19, explicada lá no quinto enunciado, as 10 palavras, a primeira pessoa que deu a entender desse sentido, de que Jesus é este o profeta, foi o apóstolo Pedro da Galileia, um judeu circuncidado. Então essa explicação não tem origem nos cristãos.
mas tem origem em judeus que reconheciam Jesus e o papel que ele tem, né? Então isso aí nós vimos lá no livro de Deuteronômio. Aí, por esta razão, podemos assegurar que Jesus é o profeta de Deuteronômio 18, 18, 19. Isso não o rebaixa, porque o profeta é muito importante. O judeu sabe que o profeta é muito importante. E Jesus disse profecias, né? Mas eu quero, já que o profeta é aquele que fala, que profecia, que fala o que vai acontecer, que anuncia, né? Jesus fez isso também na sua vida, na sua carreira. Mas Deus tocou meu coração lembrar os irmãos que antes dele nascer, quando ele foi criado como Elohim no céu, eu vou explicar muito bem o que significa isso na próxima mensagem sobre Apocalipse, né? Vocês vão entender porque Jesus ele é criado no mundo. Isso eu também já expliquei anteriormente. Por que ele é criado no mundo que foi criado, né? Isso eu já expliquei. Jesus é criado no mundo que é criado, que vai ser criado. Eu expliquei isso para os irmãos. Veja os vídeos anteriores que está falando sobre esse assunto. Então, antes de vir à Terra, o discípulo João, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João, veja você, judeu, esse Evangelho, os irmãos cristãos conhecem com os olhos fechados essas palavras, que eu vou ler agora. João 1, versículo 1, ele fala lá algo muito importante que em relação a Jesus, o papel dele. Lá fala assim, João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Está lá. Pronto. Essa é a prova que Jesus é Deus. Ele falou lá, João 1, 1. Todas as regiões do mundo que pegam esse texto, essa é a prova, Jesus é Deus. Agora é claro, não é o Pai. Você vai ver por quê. Ele é Deus, mas não é o Pai. Isso os judeus também entendem muito bem, que alguém pode ser Deus, mas não é o Pai, né? O Pai não tem forma. Muito bem. Então ali naquele texto de João 1, versículo 1, ele começa assim, no princípio. E lá, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, ou Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio. Como começa João? Começa o Gênesis, mesma coisa, no princípio. Bará Elohim, criou Elohim. Só que João, ele fala assim, isso foi escrito em grego, né? Quem escreveu grego não escreveu como escreve em hebraico. Falou assim, no princípio era o verbo. Aí nós temos na tradução da língua portuguesa, o verbo ser, existir. No princípio veio existir, ou existiu, ou existe. O verbo. Ele usou essa palavra verbo, ou logos também usado. E verbo tem a ver com a palavra. Também outras Bíblias chamam de a palavra. A palavra, tá? Então, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. São as expressões no Evangelho de João. Você veja, judeu, ele se livra por uma questão de conhecimento, né? Então, quando ele faz essa expressão, e João usa essa expressão, no princípio era o verbo, ou era a palavra, veja bem como isso tem a ver com a relação do Eterno e o Filho. O Eterno, ele é tudo, ele está acima de tudo. Ele pensa, vamos dizer assim, ele não tem forma, é como se fosse um pensamento sem corpo, né? Ele pensa, o verbo fala,
Então veja, por exemplo, eu aqui. Eu penso, mas a minha boca fala. Então a minha voz, ela é um reflexo do meu pensamento. O que eu penso, a minha voz fala, né? Ou falo, sai a voz do que eu penso. O que eu penso, eu falo. Portanto, meu pensamento é o Pai. E a minha voz é o Filho. Entendeu? Jesus, ele é a palavra, o verbo, a voz, né? Mas o eterno é o pensamento. O que o pai pensa, o Filho fala. E a voz é o Filho, né? Deu para entender? Mais ou menos isso. Então, Jesus, ele é o verbo, a voz. Agora, esta voz estava com Deus. No caso de João, ao citar a expressão Deus aqui, ele estava se referindo ao Eterno. O Eterno estava com Deus. E o verbo era Deus. Era porque Bereshit bara Elohim mostra que o princípio criou Deus. E então o verbo é Deus, né? Amém? Então hoje, Jesus no céu, ele representa o Pai. Quando o Pai pensa, o Filho fala. Ele é o verbo. Tudo que o Pai pensa sai pela boca do Senhor Jesus, o Messias, né? Para acontecer isso, é preciso uma anulação total do Senhor Jesus. Ele se anula para que o Eterno possa falar por ele, né? É isso a explicação, né? Então, por ele ser um porta-voz, por ele ser a voz do Eterno, ele na terra também foi chamado de profeta, como os profetas são, porta-voz de Deus, falam o que Deus manda falar. Então há uma semelhança muito grande. É o fato de Jesus ser chamado de o verbo, né, a palavra, e Deuteronômio 18, 19, onde Deus fala, colocarei as minhas palavras na sua boca. E foi o que aconteceu na vida do Senhor Jesus, tá bem? Então, esse texto de João 1,1 não tem nada de anormal, nada de contradizer com a Torá, porque a Torá é claro, Elohim é filho do princípio, o princípio é o eterno. O eterno é o princípio de tudo. E no princípio, dentro do princípio, o eterno cria Elohim, que vem a ser a sua palavra, a sua voz, né? É um profeta, né? O profeta. Eita, foi grande o negócio aqui, viu? Jesus, portanto, é o profeta. Bem? E nós vimos também no vídeo anterior, sobre Apocalipse, que está registrado Revelação, ou Apocalipse. As profecias deste livro, está lá, cita a palavra profecia. O Apocalipse é todo profecias. Coisas que vão acontecer, que ainda não aconteceram. Mas, irmão Jorge, e durante o período que ele viveu como homem, ele fez alguma profecia? Sim, muitas profecias, né? Mas ele não era aquele profeta, quando você vai procurar um irmão na igreja, o irmão fala o que vai acontecer na sua vida. Ele poderia até ter feito isso, mas ele falou de uma forma geral da nação, do povo de Israel. Ele falou, por exemplo, a destruição do templo. Disse que não ia ficar pedra sobre pedra, né? Disse vários detalhes, e até a fuga que o povo, que os seus irmãos, seus servos, deveriam fazer quando Jerusalém fosse cercada. E toda essa narrativa dos 4 evangelhos a respeito da destruição do templo, elas ocorreram de fato e são narradas em detalhes pelo livro de Flávio Joséfo. Os críticos, os céticos, inclusive os judeus principalmente, entendem que as coisas foram escritas depois dos fatos, porque é uma transcrição tão real, tão válida, que parece que foi escrito depois que aconteceu, e não antes, né? Esse pensamento é comum entre os críticos, que
vê que não é profecia, né? Como a coisa é tão antiga, o livro é tão antigo, aí eu não estava lá, eu não vi. Se eu tivesse lá visto, aí eu entendia que realmente é profecia, né? Aí fica na questão de fé, você ter fé, né? Então essas profecias de Jesus sobre a destruição do templo, leia lá os 4 evangelhos, nos capítulos 24, 23, 21, fala muito bem a descrição daquilo. Aí Jesus fala de acontecimentos mais adiante, mais futuro, tá? Inclusive, no dia da sua execução, da sua morte, ele fala que o povo judeu vai sentir muito, muito, muito no coração quando todos reconhecerem que ele é o verdadeiro Messias. Vai ser uma dor de rasgar o peito quando ele se enxergar que vai ser o verdadeiro Messias. Está lá no livro de Mateus, capítulo 26, o momento que Jesus se revela para Caifás, né? Para o sumo sacerdote, né? Que julgou e condenou ele à morte, né? Mas como eu havia falado, essas profecias ocorreram na destruição do templo, a maioria delas, e é difícil os judeus atuais crerem que aquilo foi uma profecia, mas que parece ter sido escrito depois dos eventos, né? Aí fica essa descrença, né? Amém? Amém. Mas, irmão, eu quero dizer para você que essa narrativa, ela cai por terra porque, veja você, a mesma coisa acontece com os livros de Isaías, sobre Ciro, sobre Babilônia, porque imagina-se que foram compostas aquelas promessas de Ciro, principalmente, cita o nome dele, 200 anos antes dele nascer, que ele libertaria Israel, que mandaria eles de volta para a Terra Santa, e que de fato aconteceu, né? Como havia falado a profecia. Então, no momento do cumprimento, parecia que as coisas foram escritas no momento que ocorreu. Então, aí é a mesma aplicação, né? Como os judeus creem que realmente foi uma profecia de Ciro, e realmente aconteceu, então não há por que duvidar também da história dos 4 evangelhos da destruição do templo, porque também aconteceu, né? Então, é como se fosse a mesma coisa. Mas vamos dizer que eles tenham razão, né? Assim, razão de duvidar, mas não quer dizer que podem provar que não aconteceu, né? Podem ter razão de duvidar, mas não pode provar que aconteceu. Então, irmão Jorge, tem alguma profecia de Jesus que a gente possa explorar, aprender, em relação ao povo judeu, que o povo judeu também possa sentir, ver que está para acontecer o que Jesus falou? Tem, irmão! Tem sim essa profecia, viu? É o que nós vamos estudar hoje. Eu estou rindo porque eu me alegro que tem. Isso me alegra. Mas eu vou falar com sinceridade, irmão. Essa profecia pesada, meu irmão. É pesada. Até para falar. Dói dentro da gente. Dói dentro de mim. Só de imaginar o que Jesus falou e o que poderá acontecer com o povo judeu. Mas o povo judeu está preparado, porque conhece as profecias de Ezequiel, Gog e de Magog, né? Que também vai se cumprir poderosamente, mas lá também tem a saída, a solução, o escape de Deus, né? Então, meus amados irmãos, a profecia de Jesus não é desejando o mal para o povo judeu, mas é uma profecia que vai acontecer. Agora, é doloroso, mas também tem um final feliz. Então, ouça com atenção essa profecia, tá certo? Vai doer um pouco, é necessário falar, mas vai dar certo, né? Vai resolver da forma melhor que você imagina.
Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 12, né? Mateus capítulo 12. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Mateus capítulo 12, né? Diz assim, eu tenho aqui na minha Bíblia, diz assim: veja bem o que aconteceu. Nesse momento, capítulo 12, versículo 38, nesse momento, alguns mestres da Torá disseram: Rabi, queremos ver um sinal miraculoso feito por você. E ele respondeu, olha a resposta de Jesus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Joná, ou Jonas, né? Esse é o sinal que Jesus falou para eles, olha, nenhum sinal lhe será dado. Eles estavam esperando que Jesus fizesse o fogo descer do céu, a terra tremer. Isso é um sinal que eles diziam assim: nós acreditamos em você. Aí Jesus falou: esse aí vocês não vão ver. Então vão ficar cegos, porque esse vocês não vão ver. Mas vou dar um sinal de Jonas. Agora veja o que ele explica mais nessa palavra. Porque da mesma forma que Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho, um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Essa Bíblia aqui é aquela Bíblia que eu uso, que eu falei, Bíblia judaica completa, né? Tanakh e Brit Hadashah, é o Novo Testamento. Então, veja você a palavra do Senhor Jesus aqui, né? Será dado um sinal de Jonas, mas referiu-se a ele mesmo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do enorme peixe, o monstro marinho, assim o Filho do Homem, referindo-se a ele, filho de Adão, passará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você não concorda que esse sinal é muito forte em relação ao próprio Jesus? Como Jesus ia ter essa experiência, como Jesus ia ter a participação dele nesta profecia, seria amargosa, porque ele teria que experimentar a morte e ficar 3 dias morto, para depois ser ressuscitado. Jesus deu a eles este sinal, que o mesmo aconteceria com ele. Esse foi o sinal que Jesus deu aos líderes do judaísmo nos seus dias. E as testemunhas de Jesus registraram que desta mesma forma aconteceu. E tanto que registra que a liderança, depois de matar Jesus, pediu a Pilatos uma guarnição para proteger o sepulcro, imaginando que seus discípulos iriam roubar o corpo e sair espalhando por todo mundo que Jesus foi ressuscitado. Como de fato dessa mesma forma aconteceu. Espalharam por toda aquela sociedade que Jesus foi roubado da sepultura, para não parecer que aconteceu, né? Então está registrado pelas testemunhas de Jesus, né? E não era qualquer testemunha, pessoas muito capacitadas para entender e avaliar a situação, né? E tanto prova que Jesus morreu, foi ressuscitado, que esses mesmos seguidores dele estiveram dispostos a morrer pela fé do Senhor Jesus. E morreram, foram mortos, né, com a mesma fé.
Então assim cumpriu-se a palavra de Jesus na sua vida, usando a expressão de Jonas, né? O sinal de Jonas, cumprindo-se nele. Mas aí eu fui observar, meus irmãos, que Jesus não faz somente neste momento a citação de Jonas, viu? Ele cita que mais tarde, ainda no livro de Mateus, no capítulo 16, tá bem? Capítulo 16, nós vamos ver, é quase que repetindo a mesma conversa. Agora, dessa vez, preste atenção, que a resposta que Jesus dá não mais se refere a ele. Veja bem. Então, os fariseus e saduceus vieram com o objetivo de pôr Yeshua à prova. Então, estão repetindo, estão vindo lá para de novo testar Jesus, pedindo-lhe que ele lhes mostrasse um sinal no céu. De novo, eles queriam uma demonstração como de Elias, né? Que fazia fogo descer do céu, como de Moisés. Vamos lá. Entretanto, sua resposta foi, veja que Jesus não era exibicionista, né? Não queria se exibir. Quando entardece, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu, mas são incapazes de ler os sinais dos tempos. Olha só. Eles eram capazes de entender os fenômenos naturais da natureza, as características que indicavam que haveria chuva, tempestade, pela manhã, pela tardezinha. Eles eram capazes de entender isso, né? Isso para quem vê todos os dias sabe o que vai acontecer. Diz assim, uma geração perversa e adulta. De novo, Jesus acusa a liderança. Pede um sinal. Com certeza, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Yoná, ou Jonas. Uma geração perversa, né? Disse Jesus. Nenhum sinal a ele será dado, a não ser o sinal de Jonas. Pronto. Esta vez, Jesus não faz mais referência a si. E o que aconteceu com Jonas aconteceria com ele. Mas ele diz que o sinal de Jonas é dado a eles, aos judeus, ao povo judeu. Olha, esse é o seu sinal, é o sinal deles, né? Não faz mais referência a si. Ele diz que será dado o sinal ao povo judeu. Portanto, nos leva a crer que o povo judeu passará por uma experiência semelhante ao de Jonas. Viu? O que, irmão Jorge? Sim, passará por uma experiência semelhante à de Jonas. Então, se você conhece muito bem a história deste profeta, Yonã, você vai saber que ele era muito especial, mas quando recebeu uma missão muito difícil, ele recusou-se a cumprir, com as suas razões, até justificáveis. E ele procurou uma saída, ou outro caminho. Isso nós sabemos da história de Jonas. E nesse caminho, ocorrem uns fenômenos que o marcaram profundamente e o fez mudar de direção. Né? Nós sabemos toda a história em detalhe do que ocorreu com Jonas. Né? Amém? Então,
Vamos dizer, alguma vez já aconteceu isso com o povo judeu? Eu acho que sim. Acho que o povo judeu conhece muitas histórias na vida do seu povo que faz lembrar o que ocorreu com Jonas. Eu, particularmente, eu nunca pensei que esse texto se referia ao povo judeu. Mas quando veio analisar os acontecimentos atuais que vêm acontecendo com o povo judeu, eu percebi que há uma possibilidade de estar se referindo a essas palavras aqui, né? Tá bem? E agora, se de fato Jesus estava se referindo ao povo de Israel, o sinal de Jonas, então isso significa que o povo de Israel tem que se preocupar em se preparar para as coisas que vão acontecer, que não vão ser nada fácil, né? Israel se desviou do seu caminho? Será que Israel se desviou da sua missão? Eu acho que sim. Há muita evidência que sim. Porque, perdão que deu vontade de abrir a boca aqui. Por quê? Porque Deuteronômio 18, 18 e 19, que já foi explicado aqui várias vezes, que não os cristãos, mas que o apóstolo Pedro faz aplicação a Jesus como o profeta, né? Está lá. Portanto, como o povo judeu insiste em não acreditar que este texto refere-se a Jesus, o profeta, mais que isso, Jesus é também o Messias, o Machias, que disse que ia voltar de novo. Presta atenção. Então, por não cumprir a obediência de Deuteronômio 18, 18, 19, o povo judeu trafega por outro caminho, desviou-se do seu caminho. E há uma campanha mundial de irmãos e irmãs anunciando ao povo judeu que Jesus é o Messias. E ele tapa os ouvidos, não quer escutar não. Jesus não é o Messias. Eu tenho no meu Talmud aqui informações de que esse Messias, Jesus, é um impostor. É pronto, milenarmente isso é ensinado. Aí o que vai acontecer? Como é que poderia acontecer a conversão do povo judeu para o Senhor Jesus? Só uma obra poderosa de Hashem. Uma obra poderosa de Hashem que os afetaria profundamente, amargamente também, faria eles mudar de opinião. Por que faria Deus isso? Porque é preciso que o povo judeu mude seu coração. E não há nada que o force a mudar, né? Nem que chegue lá um cabra, faça mágica, faça um milagre de ressuscitar morto. Isso não mexeria com o coração do povo judeu. Os judeus não acreditariam no Messias que faça milagre. Isso aí todo mundo sabe. Eles ensinam para todas as pessoas. Não adianta chegar lá fazer um truque, abracadabra, que não vai mudar a opinião deles. Então tem que ser algo muito forte mesmo. E o que seria? O que seria? Né? Se você vê a história de Jonas, quando ele pega o barco que vai para Tarso, que é a cidade da Espanha, Portugal, vai no mar, ocorre um fenômeno físico. O mar começa a agitar, né, por causa de uma tempestade, uma ventania.
e põe em risco as pessoas do barco, a tripulação. E o capitão, numa atitude de desespero, ora aos seus deuses, pede que todo mundo ore aos seus deuses, jogam objetos no mar para aliviar o peso, para salvar as suas vidas. Mas Jonas mostra-se despreocupado. Estava dormindo lá no fundo do navio. E quando esse capitão chega lá e o vê, ele diz assim: olha, você está dormindo, nós estamos lá desesperados, ponto de morrer, você aqui embaixo dormindo, vamos lá para cima, vamos orar, clame para o seu Deus, para ver se a natureza diminua a sua força. Aí lá em cima, o capitão desconfiado, aquela atitude dele estranha de estar tranquilo, dormindo, num momento tão difícil, decide tirar a sorte para saber quem é o responsável por aquilo. Por quem o mar está brigando, está com raiva. E na sorte chegou a Jonas. Jonas viu e disse: realmente, eu sou o culpado. Aí ele fala em que ele errou com o Senhor, com o Eterno.